Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E de nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria Imaculada, chamo Emerson Luiz, membro da comunidade Glórias de Maria. E nós estamos aqui nessa peregrinação no mês com Maria. Do dia 1 ao dia 9, nós vimos as grandes verdades, né? Tivemos temas mostrando para nós as grandes verdades. Do dia 10 ao dia 18, nós vimos os grandes males, então diversos temas. E hoje nós começamos uma nova etapa, grandes bens. E o tema de hoje é o Vigário de Cristo, 19º dia. O primeiro filho de Maria, depois de Jesus, é o Papa. Ninguém pode tirar ao Vigário de Cristo este primeiro lugar no coração de Nosso Senhor. Se nós quisermos amar muito o Papa, devemos pedir esta graça a Nossa Senhora, porque quem pode amar como ela? O Papa é nossa rocha, uma rocha evangélica, divina, porque criada pela palavra viva de Jesus, o Verbo encarnado, quando Jesus diz: "Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Justamente São Francisco de Sales dizia: Jesus, a igreja e o Papa são um só. Vou repetir: Jesus, a igreja e o Papa são um só. São Francisco de Sales. É impossível dividi-los. Eles são a pedra angular da humanidade, do mundo, do universo a salvar. E aí eu fico pensando assim, quantos faltam com respeito com o Papa, né? Aqui eu não estou dizendo de pessoas, já ouvi santos na igreja que exortou papas. Agora eu fico pensando assim, uma coisa é uma exortação, outra coisa é falta de respeito, né? Por exemplo, um filho tem o direito de exortar o pai, desde que ele não venha com falta de respeito, com liberdade, achando que pode falar com o pai como fala com qualquer um, ou como fala com um animal, né? Sempre falo isso para minha filha, ela tem o direito de me corrigir, com certeza, né? Mas desde que corrija, mas com respeito. Ela pode exortar, mas com respeito. Agora, tem muitos que faltam com respeito com o Papa. Não é uma exortação, faltam com respeito. Eu já ouvi diversas coisas, até xingamentos sobre o Papa. Por isso existem tanta superficialidade nas palavras de quem diz que aceita Jesus Cristo e a igreja, mas não aceita o Papa, né? Ah, não, eu sou cristão, eu aceito a igreja, né? Sou seguidor de Jesus Cristo, mas não aceito o Papa. Só vive na superficialidade. Quando Napoleão prendeu o Papa Pio VII para decidir algumas questões sobre a igreja, reuniu ele mesmo em Paris muitos bispos da França e da Itália e queria que deliberassem sobre os pontos em questão. Mas os bispos ficaram em absoluto silêncio. Napoleão ia perguntando, os bispos não falavam nada. Napoleão insistiu e fez fortes pressões, e nada. Então começou a perder a paciência e ameaçar. A essa altura, o mais ancião dos bispos se levantou e disse com muita calma: Senhor, esperamos pelo Papa. A igreja sem o Papa não é igreja. O Papa é o único mestre sobre a terra que nunca se pode enganar no ensinamento da fé e da moral. E aqui nós precisamos saber distinguir. O Papa ele pode falar algo que não seja muito coerente? Pode, mas a igreja dá infalibilidade na fé e moral. Tem que saber distinguir a forma que o Papa está se pronunciando. A fé romana, escreve São Jerônimo, é inacessível ao erro. E é por isso que São Cipriano podia afirmar: a Igreja de Roma é a raiz e mãe de todas as igrejas. Somente quem está unido ao Papa está certo de estar na verdade infalível daquilo que se pode crer e fazer para se salvar. Nós vemos quantas vezes pronunciamentos do Papa, encíclicas
no decorrer da história da igreja, que é falado lá em Roma, quando chega nas nossas paróquias, comunidades, já lá se escreve 3 folhas, 10 folhas. E nossa comunidade chega uma palavra, né? Isso eu quero, isso aqui não serve, isso aqui presta, isso aqui não presta. E aí não se vive como se era para viver. É o próprio Jesus que quer a infalibilidade de São Pedro, quando ele diz assim para Pedro: rezei para que não te falte a fé. É Jesus mesmo que quer que o quer como nosso guia infalível. Quando Jesus disse: confirma os teus irmãos. Por isso, o Papa é o único mestre universal e que nunca perderá a fé. Aliás, é o único que pode confirmar a fé dos cristãos, garantindo-a infalivelmente de todo erro doutrinal e moral. Nesse sentido, sobre a Terra, o Papa é o supremo teólogo, biblista, moralista. Somente a sua palavra de mestre universal é garantida divinamente por Jesus, caminho, verdade e vida. Olha o que vai dizer aqui Santo Tomás de Aquino, né? Não é um homem qualquer, mas Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja. Olha. Por isso, Santo Tomás, chamado mestre do mundo, estava pronto em renunciar a qualquer pensamento dos grandes santos padres em frente ao pensamento do Papa. E hoje eu fico pensando quantas pessoas trocam os ensinamentos do Papa por ideias qualquer, às vezes até do nosso tempo. Hoje muitas pessoas ficam constantemente estudando por si só, né? Estudam documentos da igreja por si só, interpretam a Bíblia da sua maneira, seguem determinados canais no YouTube, do qual alguns criticam em tudo a igreja, né? E aí se acham, né, no direito de ser mais entendido do que os papas, na questão até de fé e de moral. Até na questão da fé e moral, estou dizendo. Né? Estou dizendo somente de um comunicado, né? de uma simples palavra, mas na moral. Pessoas que falam assim, até Papa tal estava certo, agora o Papa tal, para mim, ele não é Papa. Para mim, ele não existe. Tem pessoas que não aceitam papas que já passaram agora, recentemente, que não aceitam como Papa e não aceitam os santos que ele canonizou, nem os livros de santos que ele aprovou, não aceitam nada, né? Se acham mais do que a igreja. Contra o papado, fracassaram não só todos os homens que quiserem lutar, mas todo o inferno. É sempre Jesus a garanti-lo. As portas do inferno nunca prevalecerão. E não é só os inimigos que não prevalecerão, mas se destruirão esta pedra angular, rocha contra a qual bate pedra e ruína. De fato, contra ele irão lutar aqueles que não quiserem acreditar no Evangelho. Contra ele foi bater Lutero, impenitente heresiarca que ofendia e maldizia o Papa. Olha o que ele dizia: ó Papa, eu serei a tua morte. Sim, eu, Papa Lutero I, por mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo e do Altíssimo Pai, te mando ao inferno. Pobre infeliz Lutero. Né? Olha a Igreja Católica ainda aí, e a confusão que ele fez hoje se dividiu em tantas e tantas igrejas. Né? Contra o Papa se atirou também o terrível Napoleão. O Papa Nero lhe disse: o Deus de outros tempos ainda vive. Ele sempre destruiu os perseguidores da igreja. Na ilha de Santa Helena, Napoleão lembrava estas palavras e dizia a um amigo: por que não posso gritar daqui àqueles que têm qualquer poder sobre a igreja? Respeitai o representante de Jesus Cristo. Aqui quem está dizendo é o Papa, Napoleão. Respeitai o representante de Jesus Cristo. Não tocai no Papa, senão sereis destruído pela mão vingadora de Deus. Melhor, protegei a cátedra de São Pedro. Ele que tanto atacou os papas, né? Escrevendo a Timóteo, São Paulo ensinava esta importante verdade. Olha aqui o que São Paulo escreveu a Timóteo. Quando não mais se suporta a doutrina sã, procuramos uma multidão de mestres que consentem de secundar as próprias paixões,
que falem de fantasias ao invés de verdades. Basta ler certos livros de teólogos considerados grandes célebres para dar razão a São Paulo de olhos fechados. Esses teólogos são uma multidão e preparam um mercado enorme de livros e revistas que são mais ou menos iguais à comida podre, avariada ou suspeita. Pobres os incautos que os compram. Hoje, olha aqui, está dizendo, né? Quando não se suporta a sã doutrina, vamos procurar, né, uma multidão de mestres que venha de acordo com as nossas paixões, né? De acordo com o nosso querer, aquilo que nos agrada ouvir. Por isso que hoje o que mais se vende não são os livros de santos, da doutrina, né? Dos doutores da igreja, são de alta ajuda, né? Como vencer, como alcançar sucesso, né? Como ser bem-sucedido, né? Só se pensa nisso. E quantos coaches hoje tomam espaço da Igreja Católica de muitos pregadores, missionários que andam de lado a lado a pregar, né, nesse mundo afora, não cobram um centavo sequer para pregar, muitos. Não se chamam mais para pregar e se pagam fortunas para coaches, porque eles vêm de encontro ao ego de muitos, né? Eles não instruem o povo em nada, são falsos pastores, né? Falsos pastores. Esses teólogos são os falsos mestres, de quem falam com terríveis palavras São Pedro e São Paulo. Esses falsos mestres são chamados pelo Papa Paulo VI, olha, teólogos de quarto e autoteólogos. E deles dizia ainda o Papa: é necessário desconfiar, porque fazem naufrágio na fé. A pequena Jacinta de Fátima, antes de morrer da morte, teve de Nossa Senhora uma visão da qual se viu o Papa em meio de gravíssimos sofrimentos. A pequena vidente recomendou, com todas as suas forças, da parte de Nossa Senhora, de rezar pelo Papa, de sofrer com ele do dever de pastorear o rebanho universal. Se sabe que sempre existiram almas generosas que ofereceram e dedicaram a vida pelo Papa. São Vicente Strambi, por exemplo, confessor do Papa Leão XII, se ofereceu como vítima para fazer viver longamente o Papa. E assim foi. O Papa viveu por outros 5 anos, enquanto São Vicente morreu 5 dias depois de sua oferta. Guido Negri, corajoso soldado, morreu acertado na fronte, depois de ter oferecido sua vida pelo Papa. Nós, todos, podemos demonstrar ao Papa nosso amor filial, como demonstra São Maximiliano Maria Kolbe, que considerava cada vez uma entusiasmante graça poder ver o Papa, estar perto dele, beijar-lhe a mão, como demonstrava São Pio, que queria ter sempre a foto do Papa ao lado daquela de Nossa Senhora. E pouco antes de morrer, escreveu uma carta ao Papa, para renovar-lhe a sua total dedicação. 3 votos de hoje: oferecer o dia pelo Papa, dizer um rosário pelo Papa e fazer uma mortificação pelo Papa. Fique com Deus. Salve Maria.